Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado da telinha. Obrigada mesmo pela sua companhia, tá? E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre quiropraxia. Como é que ela pode ajudar, hein, a nossa imunidade nesse tempo aí de pandemia do novo coronavírus, tá? Nós também ainda vamos falar sobre nutrição gentil. O que será essa técnica? Já já você vai descobrir, se você ainda não sabe, aqui no programa. E ainda vamos falar sobre essa mudança com a Covid-19, né? O que é que ela causa na gente psicologicamente. E ainda tem um bate-papo bem legal com um jornalista de lá do Rio de Janeiro, que está sendo o segundo estado com mais casos do novo coronavírus, e a gente vai entender um pouquinho desse panorama já já aqui no programa. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua companhia. A você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados. Gratidão desde já por essa companhia, tá? Aproveitando para relembrar você das nossas redes sociais. Todos os dias a gente tem esse recadinho aqui, né? Vai lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, TV Mar Canal 25, é super fácil para você nos achar nessas plataformas. Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. E olha só, a gente já vai direto aqui fazer uma conexão via Skype lá com o Rio de Janeiro. Márcio Nastácio é jornalista, está aqui com a gente. Bom dia, Márcio, como é que está o Rio de Janeiro nesta quarta-feira? Bom dia, Mara. O Rio amanheceu meio nublado. Você está me vendo? Sim, a gente está conseguindo lhe escutar. A imagem ela não está muito boa, a imagem está um pouco travada por conta, acho que acredito, da conexão de internet, mas a gente está conseguindo te escutar. Então a gente vai conversando aqui, tá? Ok. Márcio, dá um panorama para a gente de como é que está o Rio de Janeiro nessa situação que a gente está vivendo da pandemia do novo coronavírus. Então, Mara, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, da TV Mar, sempre aberta para novas formas de fazer jornalismo, né? Uhum. E, Mara, deixa eu te dizer uma coisa. Infelizmente, como você falou, o Rio de Janeiro, junto com São Paulo, são um epicentro, né, da crise. E nós hoje acordamos com as manchetes dos jornais aqui, notificando 24 mortes já confirmadas e mais umas tantas em investigação, né? Porque essas são as mortes confirmadas. Nós temos 708 casos confirmados também, e outros em investigação. É importante lembrar que está difícil testar, né, os casos para o... Sim. Então, assim, esses casos que a gente tem, que são as estatísticas oficiais, estão subnotificados. E para Alagoas fica o alerta, né? A gente interage aqui nessa ponte aérea virtual para falar para os alagoanos que as estatísticas em Alagoas, embora dolorosas, sejam baixas, né? Ainda não assusta a população, porque infelizmente as pessoas só despertam para a gravidade da situação quando ficam sabendo de muitos mortos. É melhor se cuidar agora do que ter um panorama como a Itália está vivendo e como os Estados Unidos, né, que também está registrando uma alta gigantesca. Então, essa orientação de ficar em casa é justamente para que não aconteça o que está acontecendo nessas localidades. Uhum. Estados Unidos, inclusive, passou da China, né, aí, quando a gente fala do número de casos. Muito triste. E, Márcio, você é alagoano, né, mora já aí no Rio há 5 anos. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho agora sobre como é que está essa questão do isolamento social. Aqui em Alagoas, aqui a gente está vivendo no nosso estado o isolamento social. O governador do estado, ele decretou 10 dias, depois ele colocou mais 8 dias, né, desse decreto, para o pessoal ficar em casa, se resguardar. Aqui, na medida do possível, eu estou vendo que as pessoas elas estão tentando fazer isso, algumas nem tanto. E como é que está aí no Rio? Mara, aqui no Rio tem acontecido uma questão que tem atrapalhado, que é a questão política. O governador Wilson Witzel
e o prefeito Marcelo Crivella estão em disputa, né? Eles têm eles estão em disputa. Os dois eram de campos políticos semelhantes, né, da extrema direita, mas eles dois estão disputando aí a atenção da imprensa e já pensando também nas eleições. Crivella atende aos comandos de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e Wilson Witzel é presidenciável, né? Já lançou sua pré-candidatura para presidente. Então, infelizmente, eles dão informações diferentes para a população, o que faz com que as pessoas fiquem sem uma orientação unitária e acabam saindo. Por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella liberou que algumas empresas, lojas, materiais de construção, depósitos de bebidas estejam abertas. Então, a gente vê uma grande circulação de pessoas na cidade, coisa que não estava havendo há alguns dias atrás. Certo. Isso é muito preocupante. É verdade. Você falou, né, sobre essa questão dos números aí do Rio de Janeiro, né? Hoje amanheceu aí nas capas de jornais o dado de 24 óbitos aí no Rio de Janeiro. E as pessoas? Como é que a população está se comportando perante essas determinações, tanto do governo quanto do prefeito do Rio? Justamente, Mara, as pessoas tendem a não cumprir o isolamento social na verdade, é muito difícil, né? A gente está vivendo uma situação que é muito difícil, ter que, não parece, mas ter que ficar em casa para muita gente é um martírio. E principalmente para aquelas pessoas que precisam sair de casa para ir buscar o pão de cada dia, né? Tem gente que sai de manhã para poder conseguir o almoço e o jantar. Então, por exemplo, nas favelas, onde falta água todos os dias e a população vive em escassez de alimento, esse isolamento social é muito difícil quando não se tem uma ajuda do governo. Então, há isolamento social, mas a gente vê isso em classes mais altas, entendeu, Mara? Certo. O aeroporto daí, Márcio, como é que está? A gente está vendo, acompanhando, né, as empresas anunciarem uma redução considerável nos voos na malha aérea brasileira. Como é que está o aeroporto daí, Márcio? Então, os aeroportos têm registrado mesmo essa diminuição. Aqui, você sabe que aqui o Galeão e o Santos Dumont têm um fluxo altíssimo, né? Então, assim, caiu muito, não há essa grande circulação e realmente voos para alguns países, vários voos cancelados, né? Assim, por exemplo, eu estou muito preocupado porque, você sabe, minha família é toda de Alagoas, as pessoas os meus amigos queridos são todos de Alagoas. Se, infelizmente, acontecer alguma coisa com alguém da minha família ou com algum amigo querido, eu não vou poder ir até Alagoas prestar algum tipo de ajuda ou, infelizmente, até participar do funeral, do enterro, porque, infelizmente, é muito triste dizer isso, mas muitos conhecidos nossos A gente perdeu o áudio do Márcio agora, mas enfim. Se você quiser continuar, está reconectando? Vamos ver se a gente consegue reconectar então com ele nesse minutinho aí. Você estava aqui acompanhando com a gente, nós estávamos entrevistando aqui, conversando com o jornalista Márcio Anastácio, ele que está lá no Rio de Janeiro, ele mora lá há cerca de 5 anos no Rio de Janeiro. E aí a gente estava conversando com ele sobre a situação dessa pandemia do novo coronavírus, como é que está lá no estado, como é que está lá na capital. Eu acho que a gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo fazer o seguinte. Oi? Atenção. Pronto, tá certo. A gente perdeu a conexão com o Márcio, mas se você quiser, né, acompanhar essa cobertura da pandemia do novo coronavírus lá no Rio de Janeiro, ele está fazendo através das redes sociais dele. Basta você colocar lá no Instagram, tá? Márcio Anastácio, que você vai conseguir acompanhar. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas também ainda um pouquinho aí nessa mesma linha. Já vou até sentar. Troca aqui a câmera. Aí, Elisalva, muito bom dia, seja muito bem-vinda, que eu venho assim mais uma vez, obrigada pela sua presença.
Elisalvo é fisioterapeuta quiropraxista, acertei assim o nome. Exato. E ele vai conversar um pouquinho para a gente sobre essa técnica e como que ela pode ajudar as pessoas a aumentarem a sua imunidade para se prevenir do novo coronavírus. Antes da gente responder essa pergunta, vamos explicar o que é a quiropraxia para quem ainda não conhece, Elisalvo. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, né? Então, a quiropraxia ela é uma técnica da fisioterapia, né? Onde a gente busca o alinhamento das articulações e, no modo geral, na coluna. E essas articulações que estão com algumas enfermidades, algumas doenças, patologias, enfim, vão ter uma melhora com a quiropraxia, né? No caso, aliviando suas dores e o paciente tendo um retorno às suas atividades normalmente, né? Muita gente tem medo, né, dessa técnica, Elisalvo. Isso, a questão da quiropraxia, os estalos, né, que a gente chama a crepitação, a captação, que é aquele estalozinho que realmente a gente escuta nos vídeos, causa um pouco de medo sim, mas, como eu sempre costumo dizer, é um estalozinho, é uma dorzinha gostosa que é necessário para o alívio da sua dor, no momento que você esteja sentindo aquela dor, né? Então, assim, o estalo ele dá um certo receio, medo dá sim, mas depois quando você se acostuma com o estalo, né? Ou com a técnica, com a quiropraxia, você já fica mais tranquila a se permitir até a técnica sendo no seu corpo, né? Todo mundo pode fazer ou tem alguma contraindicação? São poucas as restrições, né? As restrições é quem tem uma osteoporose severa e quem tem CA nos ossos, né? E tumor na região. Tipo, se eu tenho um tumor na região cervical, eu, como profissional, não manipulo, não ajusto aquela região ali que tem um tumor, né, na região cervical, e sim da região para baixo, no caso, torácica, lombar, eu posso sim realizar. Mas onde tem o tumor, eu não realizo aquela manobra ou ajuste. Tá. É muito comum a gente conhecer pessoas que têm ou hérnia de disco, ou sofram com dores na coluna, dores aqui, né, na região do quadril. É aconselhável? Muito. Muito. O quadro de pacientes que eu tenho com hérnia de disco, ele é muito grande e os resultados são muito significativos. Mais de 80% das pessoas que me procuram no consultório diariamente chegam com a queixa de hérnia de disco e a gente consegue, através da quiropraxia, realmente essa cura, né, sem precisar passar por uma cirurgia, sem precisar também estar se automedicando, que é o que eu sempre friso, né, diariamente, para evitar essa automedicação. E sim procurar outros meios, né, através da quiropraxia, uma delas, para que você tenha uma boa melhora e livre-se da hérnia de disco, né, tá, sem precisar ir para uma mesa cirúrgica. Tem outras indicações, além da hérnia de disco? Tem outros problemas que as pessoas podem tratar com a quiropraxia, escoliose? Inúmeros, né? Se eu puder aqui enumerar, a gente pega os principais que eu pego diários, né, na minha vivência de consultório. Fibromialgia, hérnia de disco, enxaquecas, escoliose, né, as lombalgias, as que tem nervo ciático, chamam de ciatalgias, né? Sim. Então, sim, são inúmeras as patologias que a gente consegue, através da quiropraxia, tratar e melhorar o quadro do paciente. Até enxaqueca? Até enxaqueca. Gente, como é que é isso? Explica só um pouquinho esse assunto, porque esse assunto ele é muito comum, né? Tem muita gente que reclama de enxaquecas. Como é que a quiropraxia pode ajudar nesses casos? O que acontece? Hoje eu estou sem meu modelo anatômico, mas na região cervical, nosso pescoço, muitas das vezes ele está desalinhado. As vértebras podem ser C2, C3, C4, C5, enfim. Sim. Esse desalinhamento causa o quê? Essa interrupção de informação do cérebro para o corpo. Então, o que acontece? Essa informação quer vir do seu cérebro para o corpo e como ele está desalinhado, vamos imaginar aqui duas vértebras. Como ele está desalinhado, vai fazer com que as informações não passem de forma correta. Então, vai fazer o quê? Vai retornar as informações. O cérebro quer mandar informação, ele manda, mas há uma interrupção ali. Então, o que ele está fazendo? Vai encaixar a articulação, vai encaixar aquelas vértebras, deixar alinhada para que as informações que estão vindo do cérebro, ela não retornem. Porque o que causa enxaqueca também, muitas vezes, é esse retorno dessa informação. Sim. O cérebro manda a informação para você e não passa 100%. Então, a gente encaixa, né, ajusta, como a gente fala na quiropraxia, fazendo esse ajuste, vai fazer com que essas enxaquecas, elas não fiquem mais no seu corpo, né? Gente. Muitas pessoas sofrem de enxaquecas, fazem inúmeros exames, não constata nada, não tem nada no cérebro e fica se perguntando por que tantas enxaquecas. Às vezes é só um ajuste cervical, onde a gente posiciona uma ou duas vértebras, encaixando aquela vértebra ali, né, faz com que a pessoa
livre-se de dor. Tá. A gente estava falando, né, sobre a questão da pandemia do novo coronavírus. Como é que a quiropraxia ela poderia ajudar as pessoas na questão da imunidade, de se proteger dessa doença? Isso, quando a gente fala de quiropraxia, muitas pessoas só tratam a quiropraxia como se fosse só para tratar a dor. Isso. Né? De fato, é realmente muito a questão das dores e você conviver com dor não tem condições. Mas a quiropraxia é uma das técnicas que fazem com que a gente aumente essa imunidade. Aí você vai me perguntar, Neto, como é que aumenta essa imunidade? Então, nossa coluna ela é ligada ao sistema nervoso central, né? Tipo cérebro. Então, existe uma medula que passa entre a nossa coluna e essa medula que é responsável exatamente por essa questão da imunidade. Então, quando a gente faz esses ajustes, a gente consegue alinhar as articulações, né? A gente consegue alinhar a coluna vertebral como um todo e causando o quê? A melhora desse sistema nervoso central. Se a gente melhora o sistema nervoso central, faz com que a gente tenha a imunidade elevada. Então, a gente consegue, através da quiropraxia, aumentar essa imunidade. Né? As pessoas têm, às vezes, uma imunidade baixa, está se queixando muito das dores. Através da quiropraxia, a gente trata as dores, obviamente que sim, e também aumenta a imunidade da pessoa, do paciente. A gente tem até uns vídeos, né? Vou pedir para o pessoal colocar aí para a gente dar uma olhadinha, o Elisalvo comentar. Por favor, o Emerson, você que está aí no comando, coloca aí para a gente. Esse é o quê? É na região cervical, né? Por exemplo, uma enxaqueca mesmo, a gente consegue tratar na região cervical. Sim. Eu acho que esse do pescoço, acho que é uma das pessoas mais tem medo, né? Então, esses pacientes aí chegam com um relato de enxaqueca, né? E a gente faz uma avaliação previamente, vê onde está desalinhado e vai lá e promove esse ajuste para melhorar esse quadro de dor. Então, esses pacientes, acho que eu atendi eles semana retrasada, se eu não me engano. Sim. E, graças a Deus, até agora, nenhum deles estão sofrendo com enxaquecas e, graças a Deus, também estão com a imunidade elevada, né? Isso é uma das regiões que a gente promove o ajuste, né? Que é a região cervical. Sim. Aí, a região lombar, esse paciente, não sei se vai passar, mas aquele paciente lá, ele tem hernia de disco, e a gente vai e ajusta a região lombar dele. Nossa, gente. E é todo o corpo que pode ser... Onde tem articulação, a gente atua. Onde tem articulação. Vai do tornozelo até a cabeça. Exatamente. Tudo isso aí a gente promove os ajustes, né? Através da quiropraxia. É importantíssimo buscar profissionais qualificados, né? Eu digo isso porque você hoje é uma referência nessa área aqui no nosso estado. É importante que a gente busque, porque você pode estar mexendo com alguma coisa que pode causar complicações, né? Isso, é como eu costumo sempre dizer, busque um profissional qualificado e especialista naquela área, né? Por lei, só quem pode atuar com quiropraxia é um fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Não é qualquer fisioterapeuta que pode atuar como quiropraxista, e sim aquele fisioterapeuta que faz a especialização e se qualifica em quiropraxia. Foi o que eu fiz e estou fazendo esse caminho de quiropraxia. Então, assim, busque um profissional qualificado para que você não venha causar nenhum dano ao seu corpo. Você já chega no consultório desalinhado, desajustado, com dor, e você entrega o seu corpo a uma pessoa que você não tem confiança, que ele não tem a qualificação, pode ser que você tenha outros danos futuros, né? Então é importantíssimo buscar um profissional qualificado na área, especialista, né? Pois é, então se você tem alguma dor e quer tratar também, além da dor, e ajudar na sua imunidade do corpo, do seu organismo, procura aqui, tá? Essa pessoa, que ele é indicadíssimo. Elisal, vamos passar seus contatos nas redes sociais, compartilhar aí com o pessoal de casa que está nos assistindo, para que eles possam acompanhar o seu trabalho e, caso tenha ficado alguma dúvida, também falar com você. Isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem ir no Instagram, né? Colocar lá Dr. Elisalvo Neto e manda direct. E lá também no próprio Instagram tem um link que vai dar direto ao meu WhatsApp, né? Porque agora a gente suspendeu um pouco os atendimentos, vale ressaltar isso. Só que o nosso conselho nos permitiu fazer a teletransmissão, né? Eu estou conseguindo atender alguns pacientes via vídeos, dando uma orientação ao paciente. Eu não consigo fazer quiropraxia no paciente, mas como a gente está nessa quarentena, né, seguindo, eu retorno na próxima semana, né, de acordo com o decreto do governador, a partir do dia 8 de abril já estou retornando às atividades, até porque os pacientes precisam desse retorno, né, a fisioterapia ela não parou, ela pôde continuar, então, através da internet eu estou conseguindo fazer esses atendimentos com os pacientes,
Mas, qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode nas minhas redes sociais, né? Dr. Elisalvo Neto. E lá vocês podem mandar suas dúvidas, tirar e mandar sugestões também, né? Que lá vocês vão encontrar tudo. E tudo um pouco, vocês vão encontrar lá um pouco na minha rede social. É verdade, viu? Tem todas as informações lá que você quiser saber. O Instagram dele está aqui na tela. Obrigada, Elisalvo, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Obrigado tá? a vocês. Obrigada mesmo, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem coisa para rolar. Eu volto já já.